Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo pro canal. E, bom, hoje o vídeo vai ser longo, porque eu vou explicar detalhadamente sobre setup. Eu vou dar mais uma resumida sobre o que cada coisa faz, e em cima disso eu vou falar a relação do que ela tem sobre a outra e o que você pode fazer para melhorar seu desempenho. Então eu tô aqui na tomada de tempo, porque no final de tudo eu vou... Eu vou meio que comparar o setup da tomada de tempo com o meu, que eu modifiquei. E eu tô aqui na tomada de tempo na Rússia, porque é o único, não o único, mas o melhor que eu achei assim, para poder comparar o meu setup com o setup da tomada de tempo, beleza? Então, bora lá, eu só queria agradecer primeiro ao Vilzomar, porque ele me deu essa sugestão de poder comparar o meu setup com o setup da tomada de tempo para poder dar uma treinada, ver como é que tá a diferença e ir melhorando. Então, bora lá. Tô aqui na tomada de tempo e eu vou explicar primeiro o que cada coisa faz e o que muda, beleza? Então, bora lá. A aerodinâmica eu já falei pra vocês em um vídeo atrás. Ela muda com o carro. O que ela faz? Você aumentando isso aqui, você vai fazer mais curva, só que você vai ficar mais lento de reta. E você diminuindo, você vai ficar mais rápido de reta e mais lento de curva. Tá, mas agora o que isso muda para a aerodinâmica? Isso já tem uma relação. Então, bora lá. Vamos supor que o setup tá assim. 8 e 8. O carro vai rodar dependendo do setup em geral. Porque, como vocês sabem, a dianteira tem que ficar um pouco mais presa do que a traseira. Porque vamos supor, se a dianteira tiver muita aderência ou tiver igual assim, ou assim também, vai ser muita aerodinâmica dianteira para a traseira aguentar. E aí você pode deslizar em entrada, saída de curva. Sim, em entrada de curva você pode deslizar. E no meio da curva ali, na saída de curva, como a dianteira vai virar mais, você... Enfim, não vai ser bom pro carro, você pode rodar e tudo mais. Então o que eu recomendo para vocês? Se não for um número muito alto, que pode até segurar, aí vocês dão uma modificada na suspensão, vocês deixam um pouquinho menos. Então, geralmente nos meus setups é 8,4, 7,4, às vezes 7,2 assim. Por que eu não deixo no 1? Por que eu não deixo no 1? Porque o setup, o meta, vamos supor assim, o setup, como que eu crio o meu setup? É um setup com uma dianteira um pouco presa, mas com bastante aderência, porque daí a dianteira fica presa, a traseira eu deixo ela um pouco solta e o carro ele consegue fazer bastante curva sem ter sem ter risco de perder o carro e ao mesmo tempo a traseira vai estar um pouco presa, então você não vai perder muito carro e ao mesmo tempo vai ter pouca aerodinâmica, então você vai ser rápido de reta também. Então esse é o método de setup mais ou menos que eu crio, tá? Para Mercedes. Então, vamos supor aqui, se eu fosse montar um setup, eu vou mostrar o meu setup para vocês mais tarde. Em geral, seria isso, 7,2, 7,3. Como é Rússia e você precisa de reta, assim, você... Eu vou mostrar o meu setup mais pra frente, pra não confundir vocês, eu não vou mostrar agora. Então, bora pro próximo, já mostrei tudo aqui direitinho. Transmissão, transmissão o que que ela faz? Quanto maior, ó, ativa. Ativa é quando você acelera o carro. Se você deixar no máximo, você pode ter, para quem joga sem tração, pode ser melhor para você acelerar sem ter chance de acabar perdendo a tração do carro e rodando. Então isso aqui ajuda a meio que não forçar tanto as rodas traseiras na hora de você acelerar.
E o ruim disso é você perder justamente na aceleração. Pode ficar mais fácil de acelerar, mas vai ficar pior porque você vai perder tempo. Então não recomendo, tá? Pro início vocês podem até fazer, mas depois que vocês forem se acostumando, vocês vão abaixando até ficar o mínimo, que é o que todo setup tem na tomada de tempo. E nisso eu não mudo, é até melhor. E agora a inativa. Inativa é para freio, se você joga sem ABS, isso muda. O que muda? É basicamente a mesma coisa. Quando você freia e você deixa no máximo, você tem menos chance de travar a roda. Só que seu freio vai ficar menos potente. Então, possivelmente você vai ter que frear um pouco mais cedo por causa disso. E quanto menor, você vai conseguir ter mais potência no freio. Possivelmente vai poder frear mais forte, mais no limite. Só que é aquilo, tem mais chance de travar a roda. Então, para quem está começando a jogar sem ABS, vocês podem aumentar aqui, mas não é isso que eu sugiro para vocês. Sugiro que vocês mexam no freio, mas eu vou explicar mais pra frente. Então, bora lá. Isso aqui não tem nenhuma relação com a outra, isso não muda, por exemplo, a aerodinâmica. Então é uma coisa bem individual mesmo para aceleração de tração e ABS. Bora pra frente. Geometria da suspensão. O que isso muda? Se você deixa no máximo, que é o menos 2.5, a dianteira consegue ficar bem soltinha, relativamente soltinha. Só que em zebras altas, alguma coisa assim, ela consegue... Não consegue, mas tem um efeito negativo. Pois ela fica mais frágil. Entende? Você anda nela e tem aquele tipo de situação que você vai pra zebra e você meio que escorrega, sabe? No caso do Vietnã é assim. Como eu tô treinando no Vietnã, eu já vou mostrar pra vocês o meu setup do Vietnã também. Um bônus, digamos assim. Então, caso você esteja com problema de zebra alta, Canadá, aquela última curva lá, que você esteja escorregando muito, você pode dar uma diminuída aqui, mas não tanto, tá? Não deixar o extremo negativo, porque pode ser bem ruim, vai ficar muito preso o excesso. Então você pode deixar aqui, tá ótimo, aí vocês vão andando, vão vendo como que fica. E a traseira é a mesma coisa, é até mais essencial, para você não escapar de traseira, essas coisas assim, em zebra alta, mas a traseira pode ficar um pouco mais presa, então daí você... O que muda daqui? Com a traseira você já tem que, se caso ela ficar um pouco mais presa, você já tem que compensar um pouco mais na suspensão, tem que compensar um pouco mais. A aerodinâmica não precisa mudar tanto, mas na suspensão muda bastante. Eu vou mudar, assim que eu explicar sobre suspensão, cara, é muita possibilidade que você pode mudar aqui. Então, vamos seguindo. Basicamente a mesma coisa, se você tem problemas com zebras altas, você pode dar uma diminuída, só que a traseira vai ficar um pouco mais presa. Exemplo, a Austrália. Aquela primeira curva você pode estar saindo de traseira, aquele S lá, enfim. O Toy eu recomendo vocês deixarem bem baixo, porque o que muda? Quanto mais baixo, mais estabilidade, o que é ótimo, e quanto mais alto, mais resposta do carro, só que menos estabilidade. Então, para caso de México, que tem bastante sequência de curva, Vietnã, aquela sequência de S, você pode dar um up aqui e um pouquinho aqui também. Só que eu não recomendo muito, principalmente para chuva. Eu vou fazer um especificamente para chuva também, que é muito diferente. E que, cara, na chuva é onde tem a principal vantagem nisso tudo. Mas bora lá. Aqui, quanto menor, mais estabilidade. Quanto maior, mais resposta e menos estabilidade. Em caso de S, alguma coisa assim, você pode dar um up aqui, um pouquinho mais. Mas no geral, eu recomendo vocês deixarem aqui. Agora chegamos na parte da suspensão. Cara, se preparem, eu vou tentar explicar bem direitinho, que é muita coisa.
Ainda mais a relação uma com a outra, a partir do freio e pressão no pneu é bem mais de boa, mas vamos supor que a última parte do setup é aqui, porque o freio é de você e a pressão do pneu não tem nenhuma relação, não. Então, bora lá. Suspensão. O que que muda? Isso aqui, ela pode deixar o carro um pouco mais preso, um pouco mais solto. Isso pode ajudar bastante, mas é aquilo que eu falei. Você tem que deixar a dianteira menor do que a traseira, porque senão se a dianteira pode virar demais, tipo, você não pode nem perceber, mas ela meio que, ela consegue virar, mas ao mesmo tempo que ela vira, ela desliza. Só que você não percebe muito isso, e aí você perde bastante tempo em curvas de média, alta. Alta nem tanto, mas média principalmente, baixa também. Então eu recomendo vocês deixarem aqui. E também a dianteira vai ficar mais presa, isso ajuda. Então, eu recomendo vocês deixarem aqui e aqui. Talvez vocês possam aumentar um pouquinho mais aqui, mas vai depender de como vocês dirigem, como vocês querem o setup. Barra estabilizadora, nossa, aqui vai começar, se preparem. Aqui o que que muda? Ela é a mesma coisa, ela vai deixar o carro mais solto, mais preso na curva, só que um excesso disso tem um efeito maior do que a suspensão. Ela tem, além dela dar essa escorregada em entrada e saída de curva, dianteira e traseira, ela, como é que eu posso explicar pra vocês? Ela é ruim, porque ela dá essas escorregadas, ela fica muito solta, tem um excesso, depende de como vocês mudam isso aqui, tá? Então o que eu recomendo? Deixa um 8.4, porque como eu falei, a dianteira precisa ficar mais presa. Um 8.4, um 8.3, ou você pode aumentar um pouquinho aqui também, que vai ser bom. E no que isso muda em geral? Vamos supor, se você deixar aqui 11, você vai saber que a traseira vai ficar bem solta, e daqui você já pode diminuir a aerodinâmica dianteira, porque como eu falei, com menos aerodinâmica dianteira em relação à traseira, o carro vai ficar mais preso no chão, porque não vai ter tanta aerodinâmica dianteira para a traseira segurar, então o carro vai ficar um pouco mais preso. E como você deixou aqui a traseira mais solta, você pode dar um clique a menos na dianteira, porque vai deixar o carro mais preso, só que com a modificação da suspensão ela continua solta e você vai ficar mais rápido de reta, porque você diminuiu a aerodinâmica dianteira. Aí no caso, se você quiser deixar um carro um pouco mais seguro, um pouco mais com o carro bem preso assim, mas que fique solto ao mesmo tempo, para você poder ter uma confiabilidade no carro e ter aquela certeza de que você não vai rodar, aí você tem que fazer um setup um pouco mais diferente. Você pode diminuir aqui, aqui vai ficar bem preso, vocês vão perceber isso na hora que andar, só que aqui vocês têm que aumentar um pouco, porque daí vocês vão ficar um pouco mais dentro de reta, mas o carro ele vai virar bastante e ao mesmo tempo o carro vai ficar bem preso, porque você deixou isso aqui mais preso, você diminuiu isso aqui. Como eu falei, quanto menor mais preso e quanto maior mais solto, melhor para a curva, mas o excesso é ruim, porque você vai sair de frente, vai sair de traseira, vai escapar, é péssimo. Então vocês já podem entender que aqui, se vocês diminuir, vocês já podem aumentar um pouco aqui, só que vocês vão ter mais aerodinâmica consequentemente, porque vocês mudaram aqui, vocês aumentaram, só que vai ficar mais lento de reta. E se vocês aumentarem aqui, vocês vão ter um carro bem solto, tá? Principalmente vocês colocarem aqui. E daí vocês já podem diminuir a aerodinâmica dianteira, para o carro não escapar de traseira. E possivelmente, dependendo do setup, dependendo de como o carro estiver, você pode diminuir aqui também. E o que que muda nisso tudo? O carro vai ficar mais rápido de reta, vai ficar bom de curva porque ele vai estar solto e vai ficar preso ao mesmo tempo.
Então, cara, cada coisa que você muda aqui mexe. Então, só dando volta pra você saber melhor do que eu explicando o que que muda e você falar, caraca, tá saindo de traseira, eu posso mexer aqui. Caraca, tá um pouco mais preso, eu sinto que eu posso deixar o carro um pouco mais solto. Então eu posso deixar aqui. E eu, sei lá, caraca, tá saindo de traseira ainda. Como tá com pouca aerodinâmica ainda, você pode diminuir aqui. Vocês podem pegar o setup da tomada de tempo. Exemplo, se você pegar o setup da tomada de tempo e tiver aqui, assim, 2 e 6, vocês podem somar a aerodinâmica geral e vai dar 8. 2 mais 6 é 8. E nisso vocês podem fazer o setup de vocês com aerodinâmica geral parecida com 8. Vocês podem fazer ao todo 10, 8, 9, 7, 6. E o que eu quero falar com isso? Como? Vamos lá, você quer dar mais curva pro carro, você faz isso aqui e isso aqui. 7 mais 3, 10. Tá bem parecido com 8, você vai ter mais curva, um pouco menos de reta. Mas como a maioria do pessoal pega o setup da tomada de tempo, não vai ter tanta diferença. Então você vai estar parecido com o setup da tomada de tempo, que é o que a maioria do pessoal pega. É isso que eu quero mostrar pra vocês também. E como você vai ter mais curva, você pode deixar o carro um pouco mais solto, mais preso, para não ter o risco de rodar. E aí vocês vão ter bastante confiabilidade no carro, podem forçar bastante. E é isso. Agora a parte da altura. O que que muda? É uma coisa bem que vai mudar bastante também, é basicamente a mesma coisa, só que altera o efeito que ela causa. E o que que ela faz acontecer? Quanto menor ela a dianteira do carro fica bem solta, e isso é bom para você poder fazer a curva. Você não, enquanto você vira o carro, você não vai sentir o volante do carro duro. E isso é bem ruim mesmo. Então, eu recomendo você deixar um pouco solta. Lembrando, quanto menor, mais solta, quanto maior, mais preso. Para chuva você pode deixar um pouco maior, mas isso é para um outro vídeo. E onde que eu deixo mais ou menos? Eu deixo aqui no 3, no 2. Como eu tô correndo um campeonato com desempenho realista, tem alguns carros que precisa estar no 1, que eu não vou ter saída de traseira, alguma coisa assim. Eu vou dando volta para perceber isso. Então se eu vejo que o carro tá de boa, eu posso diminuir para ele ficar um pouco mais solto. Eu deixo no 1, mas em carro de desempenho igual, deixa no 2, no 3 aqui, que vai ser bem bom também. E aqui é basicamente a mesma coisa, só que a traseira ela é mais sensível. Então é aquilo, quanto menor ela vai ter mais aderência, ela meio que faz a traseira do carro dando aquelas escorregadas, mas ao mesmo tempo com gripe, então você não perde tempo. Só que é aquilo, um excesso é ruim, um excesso negativo, e tanto o excesso negativo, no caso indo para zero, quanto o excesso positivo, porque no mínimo ela vai ficar bem solta, só que é aquilo, em saída de curva, em entrada de curva ou em mudança de direção, ela fica muito instável e você roda muito fácil, não tem nem como você tentar andar com ela assim em desempenho igual no carro da Mercedes, porque você não vai conseguir, nem eu consigo, não dá, é impossível. E por que que eu falo tanto em desempenho igual? Porque no meu setup da Alfa Romeo, teve um setup também da AlphaTauri, eu deixei no 1. Mas claro, eu mexi na suspensão para ela ficar bem presa, mas deixei no 1 porque eu vi que o carro aguentava. Então no carro, assim, normal, eu recomendo vocês deixarem no limite 2, 3, às vezes 4, dependendo do setup. E o que que isso muda com o carro em geral? Se você deixar mais solto aqui, você pode... Você tem que aumentar aqui, porque a aerodinâmica traseira não pode aguentar que o carro vai sair de traseira, então você tem que dar um up aqui. E se ainda assim tiver saindo de traseira, você pode dar uma diminuída, que aí você vai ter um carro, ó, 8 e 2, 10, tá no limite ali do 8 que eu falei pra vocês, 6 e 2. Então você não vai perder de reta,
E como o carro vai estar bastante saindo de traseira, você pode diminuir a asa dianteira, porque se você aumentar aqui, tanto como vai ter bastante carga dianteira para a traseira aguentar, e já tem bastante aerodinâmica a traseira, por causa da altura que o carro vai sair bastante de traseira, vai dar merda. Então vocês podem diminuir aqui até para 1, para o carro poder ficar bem seguro, bem preso. E ó, 1,89, então tá ótimo para reta. Dependendo do jeito que você está dirigindo, como que tá o setup em si, tá ótimo, vai estar ótimo para curva também, porque o carro ele vai estar bem preso. E é isso, se você aumentar aqui, você pode dar um up aqui também, para a traseira ficar um pouco mais presa. Aí você não vai precisar de uma dianteira tão presa, porque a aerodinâmica dianteira pode segurar bastante, que ela não vai estar tão solta. Aí você já pode mexer um pouquinho aqui, já pode diminuir aqui também. Então vocês podem ver que é detalhe por detalhe, que cada coisinha faz muita diferença. Então caso vocês estejam montando o setup, vocês podem voltar nesse vídeo. Dar uma revisada do que eu falei, sobre as possibilidades, enfim. Acabando aqui, espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Eu acho que foi 10 minutos só dessa parte da suspensão. Voltando para freio. Freio é, como eu falei, para quem quiser jogar sem ABS. Transmissão não vai ajudar tanto, a inativa. O que ajuda mais é o freio. Aqui, quanto menor, você vai ter menos chance de cravar a roda. Isso é ótimo para quem está começando a jogar sem ABS agora. Vocês podem ir treinando, só que você vai ter que frear mais cedo. Então vocês podem ir dando volta, vão pegando experiência, assim com o tempo vocês vão aumentando. Porque em disputa de curva vocês vão poder frear bem forte. E isso vai ajudar bastante vocês. E aqui não faz muita diferença assim, eu não vi muita diferença nisso. Eu tentei dar uma mexida ou outra ali, mas eu acho que isso não faz nenhum efeito praticamente, não muito. Então vocês podem manter aqui 50%, que é o que eu uso, todo mundo usa. E qualquer coisa assim, você pode mexer na suspensão, pode mexer na aerodinâmica, em caso de zebra você pode mexer aqui também. E mais uma coisa, se você vê que o carro ainda assim tá saindo um pouco de traseira e você não quer mexer muito porque você acha que tá bom de reta de curva, você pode diminuir aqui, que não vai fazer tanta diferença, mas pode ajudar. E é isso. Bora pra freio aqui, eu já expliquei. Bora pra pressão do pneu. E galera, quanto maior isso aqui, o pneu vai ficar mais cheio. E você vai conseguir economizar mais pneu com isso. E qual que é o lado negativo? Você vai ter muito menos aderência. E o ruim disso é que não é pouco, sabe? Pode chegar a ser até 1 segundo por volta. Mas você vai conseguir economizar pneu. E daí já vai pra você. Se você quer perder um pouquinho no início da corrida, na classificação, mas como vai economizar mais, você vai conseguir ganhar mais desempenho. E quanto menos, o carro vai ter mais aderência. Com o pneu murcho, ele vai ficar bem coladinho no chão. Você vai conseguir virar bastante. Esse passo aqui ajuda até em velocidade em reta. Só que ele desgasta mais rápido. Então, caso em uma pista que desgaste muito rápido, ou você esteja em uma diferença não, uma estratégia de que você precise só um pouquinho mais economizar o pneu, aí você pode dar só um clique aqui ou um aqui. E lembrando, quanto maior, com um pneu mais duro, ele vai aumentando a temperatura e dependendo da pista pode até superaquecer, o que não é bom e vai desgastar mais ainda. Então não é muito legal. Eu uso assim, só que pra pista que eu vou treinar, que é Vietnã, eu acho que eu vou dar um clique aqui, porque desgasta muito o pneu e fica 1 segundo mais lento por volta, é muita coisa. Então daí vai um critério pra vocês, depende de vocês isso aí. E do carro também, do pneu. E bom, eu acho que é isso, tá tudo certinho.
Tentei explicar bem pra vocês. Ah, tá faltando a comparação do setup. Eu vou mostrar aqui o setup da tomada de tempo. Vou tentar explicar pra vocês como que tá. Deixa eu pegar um confiável aqui, porque depois desse tempo todo aqui que teve da tomada de tempo, que tinha gente fazendo um tempo absurdo e não ficava invalidando, aí não dá muito pra confiar. Vamos ver como é que tá. 3,7, ao todo tá 10. Então, com um setup com bastante aerodinâmica, vocês já podem esperar um carro que faz bastante curva. Transmissão 53-53, está forçando bastante a tração e o ABS. Como é mínimo, você pode manter assim também, mas qualquer coisa você pode diminuir. Geometria da suspensão, tá, porra! Ele diminui isso aqui bastante. Deve ser para passar bem por cima daquela zebra laranjinha que tem na Rússia. Que daí o carro meio que só passa, sabe? Mas geralmente não é assim, ele passa, você perde um pouquinho ali de estabilidade, mas ele deve ter feito isso porque ele poderia achar que ganha mais tempo e isso poderia compensar. Suspensão. Ó, como eu falei, aqui tá menor, a dianteira tá menor do que a traseira, a aerodinâmica dianteira tá menor do que a traseira também. Aqui tá tudo certinho, a traseira vai ficar um pouquinho soltinha, esse é padrão, a dianteira vai ficar um pouco mais presa. 5 e 5, o que ele fez aqui? Aqui o 5 da dianteira é padrão, também normal. Só que o da traseira não é. Ele deixou a traseira bem... Pronto. Ele deixou a traseira bem presa. Enfim, deve ser por causa do setup. Pois aqui vocês podem ver que a altura faz a traseira tá um pouco baixa. Então ele pode ter tentado compensar isso para deixar a traseira mais presa, para dar mais confiabilidade para ele poder forçar mais. Freio forçando bastante. E aqui, eu não sei porque que ele fez isso. Eu realmente não sei. Pode ser que para ele tenha ficado melhor, mas sei lá. Isso não ajuda muito. Não para tomada de tempo, que é feita para uma volta só. Então vocês viram aqui, 10 ao todo, 7 mais 3, 10, pá. Agora eu vou mostrar o meu setup aqui. Vocês vão ver que o setup tá novo, porque eu perdi o setup, mas eu tinha um vídeo dele, aí eu coloquei aqui tudo certinho. 1 e 4, vocês podem ver que ele, comparação ao 10, tá 5, então eu vou conseguir ir mais rápido de reta, mas em curva eu vou sofrer um pouquinho. 50-50 para poder forçar bastante a tração do ABS. Aqui eu deixo o toy um pouco mais alto para ter mais resposta, principalmente naquele último setor ali que tem bastante curva que precisa que ataque um pouco de resposta rápida da dianteira do carro. Na traseira eu não mexi para justamente não mexer com a estabilidade dela. Suspensão. Aqui eu deixei no 4 e 8, eu deixei no 4 para a dianteira poder ficar um pouco mais solta, porque justamente eu deixei aqui no 1, então não vai ter tanta aerodinâmica, que eu tive que deixar mais alto para deixar um pouco mais solta. Cara, aqui padrão também, entre 8 e 10, por aí, para a traseira ficar um pouquinho mais solta, padrão. Barra estabilizadora, eu não recomendo vocês fazerem assim, isso foi no início de que eu comecei a fazer a setup, mas realmente eu deixei assim para a dianteira poder ficar um pouco mais solta. Recomendo vocês deixarem por aqui assim, que vai ser melhor, a dianteira vai ficar mais presa. Oi? Depois. Continuando. Eu deixei no 8. Eu deixei no 8 aqui porque eu tava a dianteira tava bem presa. Então eu queria deixar a dianteira um pouquinho mais solta. Mas eu não recomendo vocês fazerem isso, não ajuda muito. E como eu falei, isso foi no início de que eu comecei a montar o setup. Então eu comecei a deixar a dianteira um pouco menor do que a traseira. E aqui eu deixei 2 e 2, porque
como, por mais que tinha pouca aerodinâmica, a dianteira estava no 1 e eu não tinha basicamente nenhuma carga aerodinâmica dianteira para a traseira segurar. Então o carro estava bem preso, eu consegui deixar no 2, porque aí, porque daí ela fica bem soltinha a traseira do carro, mas sem ficar muito solta, porque a aerodinâmica dianteira tá no 1, então não vai forçar tanto a traseira. Então o carro tá bem presinho, bem soltinho, bem solto, mas bem preso ao mesmo tempo. Se caso vocês usarem esse setup aqui para treinar e tiver sem de traseira, ou vocês aumentam isso aqui no 3, ou vocês abaixam isso aqui pro 8, ou aumentam um pouco a aerodinâmica traseira, enfim, é muita possibilidade. Freio 150 para forçar ao máximo. E aqui o mínimo, porque a Rússia não tem problema tão assim com o pneu. Você consegue dar boas voltas ali sem desgastar muito e sem perder muito tempo por volta. E é isso, ficou um videozinho grande, mas deu pra explicar direitinho. E é isso, pessoal. Só explicando aqui. Não, tá tudo certo, tá tudo certinho. Meia hora. Caralho, sempre acontece isso. Mas é isso, pessoal. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou responder todo mundo tudo certinho, tirando dúvida. E ignora os barulhos que tiveram aqui. Eu tentei gravar sem barulho nenhum, mas é complicado. Eu gravo na sala e tem os cachorros, as crianças, telefone, mas enfim. Espero que não tenha atrapalhado muito. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Valeu, falou e até o próximo vídeo.